Meu nome é Marlene Araújo, tenho 81 anos hoje e sou de Cáceres, interior do Mato Grosso. E o que eu vou contar aqui não é para quem só gosta de final feliz, não. É história de dor daquelas que a gente esconde até dos próprios pensamentos. Mas sabe o que é? Chega uma hora que o peso na garganta fica grande demais e ou a gente solta ou sufoca. Então eu resolvi contar. E já começo logo com o que ninguém imagina. O primeiro homem que me viu como mulher, que olhou para mim com olhos que uma menina nunca devia conhecer, foi o irmão do meu pai, o tio Cido. E não era piada, não era provocação de festa, era coisa feia, daquelas que a gente tenta esquecer, mas o corpo guarda. Mas antes disso, eu era só uma menina do mato, de pé descalço e mão suja de terra. Cresci no meio do pó da estrada, do grito de boiadeiro e da barulheira de peão preparando sela. Meu pai era homem de rodeio, dono de fazenda grande, cheia de gado, cavalo, curral fundo e cerca que se perdia de vista. Tinha respeito ali na região. Quando ele chegava com a caminhonete velha, os outros tiravam o chapéu. Era mandão, duro, mas respeitado. Só que dentro de casa, ele não era homem de carinho. Era seco, feito pau de cerca. E minha mãe, coitada, vivia pisando em ovos, cuidando da casa, das roupas, da horta, dos peões e de mim. Eu era filha única. E talvez por isso, desde pequena, me enfiei para os lados do curral. Eu me sentia mais gente ali do que dentro de casa. Enquanto as outras meninas aprendiam a bordar, eu queria era ficar debaixo do cavalo, limpando o casco. Quando as comadres vinham visitar minha mãe, eu sumia no meio dos bichos. Meus brinquedos eram baldes, escovas e pedaço de corda. E o que me fazia rir era o bufar do cavalo, aquele cheiro de pelo quente misturado com capim. Tinha o Carijó, que me seguia como se fosse cachorro. Eu deitava no lombo dele, de bruços, e ficava ali até esquecer que existia gente no mundo. Meu pai achava feio aquilo. Dizia que eu parecia bicho também, que mulher tinha que se preparar para ser dona de casa, não para sujar a cara com bosta de cavalo. Mas minha mãe sorria de canto e deixava. Sabia que era ali que eu respirava. A fazenda era afastada. Não tinha vizinho perto, nem escola para mim estudar. Aprendi a ler com minha mãe, devagarzinho, lendo cartaz de remédio e bula de chá. Mas o que eu queria mesmo era aprender a correr igual os peões, laçar no galope, levantar poeira. Eu era feliz ou achava que era. Porque criança, quando não conhece outra coisa, acha que qualquer migalha é banquete. Até que um dia minha mãe adoeceu. Foi de repente. Acordou com dor na barriga, depois começou a ficar fraca, suando frio. Não tinha médico, não tinha remédio. Só o que tinha era benzedeira e chá. Eu via ela se contorcendo na rede e ficava segurando a mão dela. E ela, mesmo doente, ainda tentava sorrir para mim. Dizia que era só uma friagem, que ia passar, mas não passou. Ficou uma semana daquele jeito, depois parou de falar. E um dia, de madrugada, só parou. A casa ficou muda, nem os bichos relinchavam. Meu pai ficou parado na porta, olhando para o nada. Não chorava, não dizia nada, só ficava ali, feito estátua. Eu tentei chegar perto, segurar a mão dele, mas ele afastou o braço. Disse só: vai brincar, menina. Brincar, eu nunca mais brinquei. Depois do enterro, que foi coisa rápida, sem padre nem vela, meu pai se fechou de vez. Não olhava mais para mim, dizia que eu lembrava muito a mãe, que a dor não deixava ele viver, e passou a me evitar. Me deixava comer sozinha, dormir no quartinho do fundo, e quando eu tentava contar que estava com medo, que sonhava com a mãe, ele levantava da cadeira e saía. A casa virou só silêncio. Eu comia com pressa, limpava as coisas, dormia abraçada no travesseiro que ainda tinha o cheiro dela. E o pai? Passava o dia calado, cuidando do gado, e à noite bebia sozinho no alpendre. Foi nessa época que o tio Cido apareceu. Veio montado, com a cara suada e aquele jeito de quem já chega sabendo que vai ficar. Disse que vinha ajudar, que meu pai precisava de um homem por perto para cuidar da fazenda. E o pai aceitou, nem discutiu, nem olhou para mim quando o tio pegou o quarto da frente e disse que, a partir de agora, era ali que ele ia mandar junto. O tio Cido era mais novo que meu pai,
mas já tinha a pele curtida de sol e um olho que atravessava a gente. No começo, ele me chamava de pequena campeã, me elogiava na frente dos outros, dizia que eu tinha jeito para coisa. E eu, burra, achava bonito. Afinal, depois de tanto tempo sendo ignorada, qualquer migalha de atenção parecia afeto. Mas tinha algo errado no jeito que ele olhava. Algo que eu não sabia explicar ainda. Só sentia um arrepio no pescoço, um desconforto no estômago, um jeito de passar a mão no meu cabelo que fazia minha espinha gelar. E o pai nem via, ou fingia que não via. Ele só queria esquecer a mãe e me esquecer junto. E foi ali, naquela casa onde antes tinha cheiro de café e voz de mulher, que minha vida começou a descer para o buraco. Bem devagarinho, sem barulho, sem ninguém notar. Mas eu sabia, eu sentia. E ninguém viu. Tem coisa que a gente percebe só no olhar. E aquele homem, aquele tio que ninguém tinha chamado, mas que chegou como se fosse dono de tudo, me olhava demais. Não era olhar de quem ensina, era de quem calcula. E eu, sem saber ainda nomear o que era aquilo, já carregava no corpo um arrepio constante. No começo, ele só aparecia do nada. Toda hora eu virava. Lá estava ele encostado num canto, braço cruzado, observando cada passo meu com o cavalo. Não dizia nada, só acompanhava, como quem mede bicho de leilão. Passava o dia zanzando pelo curral e quando não estava mandando nos peões, estava atrás de mim. Foi nesse ritmo que ele começou os tais treinos. Não era treino, né? Era massacre disfarçado de ensinamento. Ele dizia que era para me preparar para o rodeio. Mas que tipo de rodeio exige que uma criança levante antes do sol, ande descalça em campo minado de bosta seca e fique pulando o tronco como se fosse mula de circo? Era coisa que nem adulto aguentava. Mas para ele eu tinha que aguentar. Porque campeã não reclama, campeã obedece. Tinha dia que ele mandava eu montar o animal no susto, sem sela, sem freio, e dizia: se cair, levanta sem fazer drama. E se caía mesmo, e eu caía muito, não tinha mão estendida, nem preocupação. Tinha bronca, daquelas com o dedo na cara e cuspida no chão. Você quer ou não quer ser do rodeio? Ele perguntava com a cara colada na minha. Se eu não respondesse na hora, era tapa com luva de couro. E se respondesse devagar, era pior. Respeito se conquista na dor, menina. Tá pensando que vida é festa? Mas a dor não era só física. Era o jeito dele rir quando eu me engasgava de cansaço, o jeito de apontar meu erro na frente dos outros como se eu fosse uma piada. E ainda vinha com frases prontas. Você não é mais criança, já está na hora de virar gente. Gente, segundo ele, era sinônimo de obedecer até sangrar. O que me matava era que ninguém dizia nada. Os peões olhavam e viravam o rosto. Meu pai virou estatística. Desses que ainda respiram, mas não vivem. Passava por mim como se eu fosse vento. Não perguntava, não ouvia, não via. Era como se eu tivesse morrido junto com a minha mãe, mas sem o enterro. Até que um dia, depois de mais um treino daqueles que deixavam as juntas gritando e o orgulho enterrado, o tio me levou para o canto do celeiro. Disse que o problema é que eu estava pensando demais. Que cavalo sente pensamento? Que eu precisava parar de ser humana. Você quer vencer? Ele perguntou com aquele sorriso torto. Assenti com a cabeça. Eu só queria que ele calasse a boca. Então escuta, cavalo só respeita quando sente. Tem que ser tocado, entende? Tocado até entender quem manda. E você, para aprender a mandar, precisa ser tocada também. Eu travei. Aquilo me atravessou como um ferrão, não pelo que eu entendi, mas pelo que meu corpo sentiu. A frase veio carregada de um jeito que doeu antes de doer, como se meu instinto já tivesse ouvido aquilo antes mesmo do ouvido captar. Eu tremi, e ele viu. Tá com medo? Ele disse com deboche. Medo? Medo era pouco. Eu estava congelada, mas nem tive tempo de responder. Ele me mandou correr até o outro lado do campo e voltar de 4. Disse que era para aprender como o cavalo vê o mundo. E eu fui, com raiva, com vergonha, com o coração batendo torto. Fui porque se eu não fosse, ele ia achar outro jeito de me humilhar.
e naquela hora, andar feito bicho parecia menos pior do que ouvir mais uma daquelas frases dele. Na volta, ele me entregou um balde e mandou eu equilibrar na cabeça. Disse que quem não tem postura nunca vai montar direito. Quer ter domínio sobre cavalo? Aprende a ter sobre você. E lá fui eu, balde na cabeça, joelho sujo, dignidade no chão. Mais uma vez, ele gritou. E eu repeti, e repeti, e repeti, até perder a conta e a força nos braços. No fim do dia, eu estava jogada no canto do galpão, com a boca seca e a mente moída. Ele passou, jogou uma casca de laranja perto de mim e disse: amanhã tem mais. O rodeio não espera ninguém. Eu não chorei, porque chorar naquela altura já era luxo. Só encostei a cabeça no chão, fechei os olhos e lembrei do Carijó, do jeito que ele me olhava quando eu ainda era só menina. Antes de tudo começar, antes de aprender que naquele mundo cavalo era mais respeitado que criança. E quando ele disse que cavalo tinha que ser tocado para obedecer, eu tremi. Tem coisa que quando acontece, o corpo sente antes da mente entender. E naquela época, o meu corpo já andava se encolhendo antes mesmo do sol nascer. Era só ouvir a bota dele arrastar no chão de terra, que minha espinha se armava, feito gato acuado. Começou devagar, como tudo que é podre costuma começar. Primeiro, ele me mandava passar mais tempo com os cavalos sozinha. Dizia que só assim eu ia criar intimidade com o bicho, que eu tinha que saber onde eles mais gostavam de ser tocados, que parte era mais sensível, o que fazia eles relaxar. Cada cavalo tem um ponto que amolece, ele falava, como quem ensina segredo de receita. E você, menina, tem que aprender a deixar eles mansos só no toque. E eu, burra, obedecia. Não porque acreditava, mas porque já sabia. Se negasse, o inferno vinha depois. Ele começou a me chamar para tarefas esquisitas. Mandava eu escovar os bichos de um jeito diferente, com movimentos mais lentos, em partes que nem precisavam ser escovadas. E ficava olhando, parado, braço cruzado, respirando fundo. Elogiava baixinho. Assim, bem assim, o Carijó tá gostando. E o meu estômago virava. Eu já sentia que tinha algo errado, mas não sabia nem o que perguntar, porque ninguém nunca tinha me explicado nada, nem o que era certo, nem o que era nojento. Só que eu sabia que aquilo ali não era sobre treino. Um dia mandou eu ficar ajoelhada do lado do cavalo e falou: agora passa a mão aqui, isso faz ele confiar. A natureza do bicho é sentir quem manda nele. Na primeira vez, eu hesitei. A mão travou no ar. Ele fechou a cara, deu um passo para frente e disse: se não fizer, é o Carijó que vai levar hoje. E você sabe que eu bato sem pena. O sangue sumiu da minha cara. Eu fiz, com nojo, sem entender por que minha garganta travava, fingindo que eu era só uma sombra. E depois, corri para o fundo da fazenda, sentei no barranco atrás do chiqueiro e comecei a coçar o braço até sair sangue. Era a única coisa que me fazia sentir que o corpo ainda era meu. Mas não era. Já não era fazia tempo. Ele repetia isso toda vez. É pro seu bem. Rodeio é dor. É domínio. É controle. Se não aguenta isso, vai casar com filho de lavadeira. Cada vez que eu resistia, ele inventava uma punição. Mandava eu ficar de cócoras em cima da sela quente no meio do sol. Me fazia arrastar feno com as mãos, dizendo que era para fortalecer o braço. Uma vez, me amarrou na cerca com uma corda frouxa, só para me ensinar a ficar parado igual cavalo na doma. E tudo isso vinha com uma desculpa tão bem empacotada que se alguém visse de longe, achava que era só um treino duro. Duro demais, mas treino. Ninguém via de perto. Uma tarde, ele me chamou no estábulo. Disse que tinha uma lição nova. O jeito que ele falava essa frase dava até arrepio. Fui andando devagar, com o coração batendo nas orelhas. Ele apontou para o cavalo novo, que tinha chegado dias antes, um animal ainda arisco, dos grandões, e falou: você vai cuidar dele, e ele só vai confiar se você fizer como ensinei, sem nojo, sem frescura, do jeito que eu mando. Eu tremia da cabeça aos pés, mas fiz. Fiz porque ele já tinha deixado bem claro: você é minha campeã, e campeã não tem direito de negar nada. Depois disso, começou a me chamar à noite.
quando tudo dormia, quando os peões já estavam apagados e o pai... o pai nem sei mais se existia naquela época. Passava os dias enfiado na lida e as noites bebendo no escuro. Não falava comigo há semanas, não olhava nos meus olhos. Era como se eu tivesse virado um fantasma que carregava o rosto da mulher morta dele. Era nesse silêncio que o tio surgia. Chamava baixinho, batendo os dedos na madeira da porta. Vem, que hoje tem mais lição. E eu ia, porque o medo era maior que a vontade de gritar. E nessas noites ele não ensinava nada de cavalo. Ele mandava eu repetir os toques. Dizia que era parte do treino, que campeão tem que saber dominar qualquer fera. E se eu hesitava, ele ameaçava. Eu pego o carijó amanhã, com o laço. Você que escolhe. Não era mais só dor. Era humilhação. Era perder a alma pedacinho por pedacinho. Eu voltava para o meu canto fedendo a suor, capim e culpa. Me enfiava debaixo da coberta fina como se ela pudesse me esconder de mim mesma. E cada vez que o sol nascia, eu me odiava mais por ainda estar ali. O pai nem sabia. E se soubesse, duvido que olhasse. Estava tão enterrado na tristeza dele que mal via que a filha estava virando poeira em cima do estrume. Até que um dia eu tentei não ir. Fiquei deitada, sem me mexer. Fingi que estava doente. Tranquei a porta com o trinco que mal segurava. Esperei o tempo passar. Achei que ele ia embora, mas ele arrombou. Me puxou pelo braço até o fundo do curral. Me jogou no chão. Disse que campeã que desobedece precisa aprender na marra. E naquela noite eu virei pedra. Não chorei, não gritei, só endureci por dentro, porque qualquer emoção ia ser usada contra mim. E na manhã seguinte, quando eu fui escovar o carijó, ele encostou atrás de mim e disse: "Lembra, menina, cavalo só obedece quando é tocado do jeito certo." Eu só baixei os olhos e continuei escovando, porque se levantasse a cabeça, ele ia ver o que estava crescendo ali. Raiva. Raiva muda, mas viva. Se tem uma coisa que ninguém te conta, é o quanto machuca tentar pedir ajuda e receber desprezo em troca. A gente fala de dor, de medo, mas o que realmente destrói é o abandono disfarçado de silêncio. E naquela fazenda, silêncio era regra. Gritar era pecado. E ser ouvida? Isso aí era só pra gente que usava vestido limpo e falava baixo. Eu demorei para tentar, porque sabia que não ia ser fácil. Mas chegou uma noite que o corpo não aguentava mais e a cabeça já não separava sonho de lembrança. Eu levantei com a cara inchada, cheia de poeira, e fui atrás do meu pai. Ele estava sentado no banco de madeira, com a garrafa de pinga encostada entre as pernas, encarando o chão como se o chão fosse dar alguma resposta que ele nunca teve coragem de pedir. Pai, foi só isso. Uma palavra, um fiapo de voz. Ele levantou os olhos como quem leva susto, como se eu fosse assombração. Preciso te contar uma coisa. Ele bufou, coçou a barba rala e virou o rosto. Pegou a garrafa e deu outro gole. É sério. É sobre o tio Cido. Aí ele levantou. Não com pressa, não com raiva, mas daquele jeito cansado de quem já desistiu da vida e agora só se incomoda com o barulho. E disse só isso. Não quero saber, não me fala. Sai de perto. Você parece ela. Você parece ela. Como se ser a cara da minha mãe fosse crime. Fiquei ali plantada, com a frase batendo no ouvido como tapa. Ele entrou na casa e fechou a porta. Não trancou. Só fechou, porque trancar era esforço demais, até para quem queria me manter longe. Naquela noite não teve estrela que brilhasse. Nem o carijó veio me cheirar como de costume. Fiquei sentada no chão de barro até o dia quase amanhecer, com o vestido grudado na pele e o peito gritando. E eu pensei, acabou. Se nem o próprio pai quer ouvir, quem vai querer? Mas o tio soube. Ele soube. Não sei se foi o tom da minha cara no outro dia, ou se ele já tinha os ouvidos onde não devia. Só sei que na primeira vez que me viu, ele riu. Campeã resolveu ser linguaruda agora? A frase veio com um assopro quente na nuca. Eu gelei, e a punição veio pesada. Mandou eu arrastar saco de ração de um lado para o outro do curral, o dia inteiro. Não me deixou beber água. Quando tentei encostar na torneira, levou o braço com força para trás. Só parou porque o peão Zeca apareceu.
e mesmo assim me lançou aquele olhar de quem avisa: espera escurecer. Na hora do jantar, jogou o prato no chão e disse que bicho também comia no chão. Me fez comer ajoelhada, na lama, o arroz duro e a carne fria, enquanto ele sentado mastigava devagar e sorria como se tivesse vencido algum prêmio. A noite chegou com o mesmo chamado sussurrado de sempre, mas eu não fui. Tranquei a porta do meu quarto, enfiei o armário na frente e fiquei em pé a madrugada toda com um pedaço de madeira na mão. O braço tremia, mas o olho não piscava. Ele não tentou entrar, não naquela noite, mas a guerra estava lançada. Nos dias seguintes, passou a me ignorar em público e torturar em silêncio. Dava ordens indiretas para os outros peões me tratarem como empregada. Ela gosta de bicho, então deixa ela cuidar da sujeira deles, dizia. Eu lavava até o teto do celeiro, esfregava com as unhas, carregava balde de fezes e, quando questionava, era acusada de ser ingrata. Tá aprendendo a ser gente, ué. Teve uma tarde que desmaiei de calor. Caí entre os bebedouros. Quando acordei, ele estava agachado, com a mão no meu queixo. Quase perdeu o show, mas não se preocupa, campeã não morre fácil. E riu. Eu não respondi, só levantei e fui para o curral. Carijó me olhou como quem entende. Encostei a cabeça no lombo dele e chorei baixinho. Não era por dor, nem era mais por medo. Era por saber que ninguém ia aparecer, que a vida era aquela e que a salvação tinha esquecido meu nome. Tentei outras vezes falar com o pai. Uma vez deixei uma carta escondida na cela dele. Escrevi com lápis de carvão, letra tremida, só dizendo: me ajuda, ele está fazendo coisa ruim comigo. O papel sumiu no mesmo dia. Nunca foi respondido. Dias depois, meu pai passou por mim na estrada de chão batido. Eu estava carregando um saco de milho. Ele olhou de canto e disse seco: para de fazer drama. Você aguenta. É igualzinha à sua mãe. Aguentava calada. Foi nesse momento que entendi. Ele sabia. E mesmo assim, escolheu se fingir de morto. A partir dali, eu parei de tentar. E comecei a pensar em sobreviver. Nem que fosse só com o corpo, porque o resto já tinha sido levado. A palavra ajuda saiu do meu vocabulário. A esperança virou bicho arisco. Não chegava mais perto. Eu tentei gritar, mas ele não queria saber. E quando o pai mandou eu sair de perto, como se eu fosse praga, eu soube. Estava sozinha. A gente aprende cedo, quando apanha calada, a criar afeto por onde ninguém pisa. Meu abrigo virou um cavalo. Um bicho grande, de olho cansado, que deitava-lhe a cabeça no meu ombro como quem entendia tudo e não julgava nada. O Carijó era meu pedaço de sanidade num mundo que me usava até o osso. Tinha dias que eu só conseguia respirar quando encostava a testa no focinho dele. Aquela respiração quente, lenta, me dava mais paz do que qualquer reza. Eu cochichava no ouvido dele segredos que nem em pensamento eu ousava repetir. E ele escutava, quieto. Não bufava, não virava o rosto. Só ficava ali, como se soubesse que aquela menina magrela, suja e de olho fundo, só tinha ele. Mas até isso, o infeliz do meu tio percebeu. Claro que percebeu. A alma ruim fareja onde a gente guarda amor, para depois usar como corrente. E ele usou. Começou sutil. Um comentário aqui, uma insinuação ali. Você ama demais esse bicho, hein? Vai casar com ele? Parece até que prefere ele do que gente. E eu, que já não respondia mais nada para não apanhar por antecipação, fingia que não ouvia. Só fazia meu trabalho e sumia na poeira. Mas ele não parava. Quanto mais eu me agarrava no cavalo, mais ele cercava. Até que um dia ele decidiu mostrar que sabia onde doía. Choveu forte naquela madrugada. A terra virou lama e os peões tiveram que soltar os cavalos para dentro do galpão grande. Eu estava cuidando dos potros novos quando ouvi os gritos. Corri e vi. O Carijó empacado, com medo de entrar no breu. Estava nervoso, relinchando. Eu me aproximei devagar, como sempre fazia, e comecei a falar baixinho. Calma, meu velho, tô aqui, só vem. E ele estava vindo. Vinha aos poucos, quando tu maldito apareceu com um chicote na mão. Se esse cavalo não entrar agora, eu vou mostrar para ele quem manda. Eu gelei.
Deixa comigo, eu consigo. Pedi, mas ele já estava com o braço levantado. O som do couro batendo no ar me travou. Você não manda em nada aqui. Ele cuspiu e virou o olhar para mim. E se continuar mimando esse bicho, ele vai acabar igual você, sem serventia. Foi ali, exato ali, quando ele ameaçou bater no Carijó, que alguma coisa em mim se partiu de vez. Eu não chorei, não tremi, não supliquei, só olhei para ele com o tipo de ódio que não vem do medo, vem da vontade de destruir. Eu quis que ele morresse, simples assim, sem drama, sem grito, sem cena de novela. Só desejei, com tudo dentro de mim, que aquele homem caísse morto ali mesmo. E se pudesse ser com um coice do próprio Carijó, melhor ainda. Mas claro, a vida não é justa. Ele deu o primeiro golpe nas costas do cavalo. Eu gritei, me joguei entre os dois e levei o segundo. Ardeu até a alma, mas doeu menos do que ver meu bicho sofrer. Quer apanhar no lugar dele? Então toma! E tomou gosto. Me bateu até cansar. Eu deitada no barro, ele cuspindo veneno. Depois, jogou o chicote de lado e saiu como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse só limpado o pé no capacho. Naquela noite, nem dormir eu dormi. Fiquei abraçada no Carijó, que tremia tanto quanto eu. Os olhos dele, úmidos, me pediam perdão por algo que ele nem entendia. E eu ali, coberta de hematoma, prometi. Ele nunca mais ia encostar naquele cavalo. Nem que eu tivesse que arrancar os dedos dele um por um com os dentes. Os dias seguintes foram de tensão muda. Eu ficava entre o medo e a raiva, sem saber qual apertava mais o peito. O tio passou a me provocar menos. Acho que viu que alguma coisa tinha mudado. Eu não chorava mais, nem fingia educação. Fazia o que ele mandava com o olhar seco, sem abaixar a cabeça. E por dentro, contava cada vez que ele virava de costas. Pensava em formas de fazer ele escorregar no curral, de amarrar o pé dele no portão, de deixar a sela solta para o cavalo derrubar ele. Vingança não era mais pecado, era sobrevivência. E o Carijó virou minha trincheira. Eu dormia com ele, comia do lado dele, conversava como se ele fosse gente. E para mim, era. Era mais humano que todos daquela casa juntos. Cada passo que o tio dava em direção ao curral, eu já estava na frente. Braços abertos, olho vidrado. Vai fazer o quê? Vai bater em mim de novo? Pode bater, só não encosta nele. E ele ria. Ria como se estivesse ganhando. Como se a minha dor fosse um jogo. Mas eu não estava mais jogando. Eu estava esperando a hora. Foi naquele dia, quando ele levantou o chicote para bater no Carijó, que eu desejei pela primeira vez que ele morresse com um coice no peito. E eu comecei a torcer para isso acontecer. Quando meu pai parou de falar comigo de vez, foi até melhor, porque escutar o silêncio dele já doía mais que qualquer bronca. Mas ainda assim, doeu, porque pai devia ser escudo, não muro, e o meu virou parede, daquelas que você bate, machuca e ainda sai com culpa por ter tentado encostar. Ele não respondia mais nem bom dia, nem olhava na minha direção. Eu podia passar por ele no corredor, tropeçar na frente, cair dura no chão, ele virava o rosto como se eu fosse poeira. O olhar dele era um buraco escuro que evitava tudo que lembrasse a mulher morta dele. E como eu era cópia dela, até no jeito de cruzar os braços, ele preferia fingir que eu não existia. Com o pai mudo, o trono ficou vazio. E adivinha quem sentou? Pois é, o tio Cido virou o dono de tudo, do portão até o prato do almoço. Começou sutil, mandando mais que os peões, decidindo qual cavalo ia para o treino, quem ia para a cidade, quem podia folgar. Depois, sem ninguém barrar, passou a controlar até o que eu vestia, a hora que acordava, o jeito que penteava o cabelo. Não quero você com esse laço vermelho, parece mulher de rua, ele disse um dia, arrancando da minha cabeça e jogando no fogo do fogão a lenha. E ninguém disse nada, porque naquela casa a palavra dele virou lei. Meu pai sentava no canto, chupando o cigarro apagado, com o olhar fixo no nada. Um nada que, se tivesse som, seria grito. Eu virei sombra, e ele, dono da sombra. O tio tomava conta de mim como quem cuida de boi marcado. Dava ordem, cobrava e deixava claro que eu não podia sair da linha.
nem pensar diferente, nem andar sem permissão. E se eu respirasse fundo, ele já achava que era desafio. Comecei a me calar, por completo. Nem pensamento eu deixava formar. Tinha medo até de pensar errado e ele adivinhar. Entrei num estado que só quem sobrevive em cativeiro entende. Respira, anda, trabalha, come. Mas por dentro já morreu. Às vezes eu até fingia sorriso. Não por fingimento, mas porque precisava manter o rosto neutro para não levantar desconfiança. Olhar vazio era sinal de que você ainda tinha alguma alma. Então eu comecei a fingir que era feliz. E funcionou. Ele dizia: agora sim, você está ficando do jeitinho que eu quero. Mansa, obediente, firme. Firme? Eu estava era rachando por dentro, mas ele via firmeza. Todo dia era a mesma coisa. Ele me acordava com a voz mansa, mas com o pé pesado. Mandava eu me arrumar direitinho, que o trabalho era para quem tinha postura. Mandava eu escovar o carijó com respeito, como se o bicho fosse santo. E sempre tinha aquela frase no final, aquela que fazia meu estômago revirar. Você é minha, só minha, e vai ser sempre. No começo parecia só ciúme besta. Depois virou prisão. Ele passou a não deixar eu conversar com os outros peões. Proibia. Disse que homem nenhum podia encostar os olhos em mim. Uma vez, o peão novo, Tonico, me deu bom dia. Só isso. O tio apareceu do nada, puxou o Tonico pelo colarinho e disse que se visse ele falando comigo de novo, ia colocar a boca dele no brete do touro. O Tonico sumiu no dia seguinte. Disseram que foi embora para a cidade. Eu sei lá. Na minha cabeça comecei a me esconder. Criei um lugar imaginário para onde eu ia quando ele falava demais, encostava demais, ameaçava com o olhar. Um lugar onde o céu era feito de crina de cavalo e o chão não tinha grito. Nesse refúgio mental, eu fingia que era bicho também, um cavalo selvagem que ninguém domava. Só assim eu não enlouquecia de vez. Mas ele notava. Você está se ausentando, eu vejo. Sua cabeça vai longe, isso não é bom. Aí vinha o castigo. Noite sem comida, trabalho dobrado, silêncio carregado. E aquele jeito de andar em volta de mim, de me medir com os olhos, como quem avalia se o produto ainda serve. A pior parte não era a dor, era a posse. Ele falava como se eu fosse coisa. Propriedade. Um bem da fazenda. Tudo aqui é meu. Esse pasto, essas cercas, os cavalos e você. Dizia isso enquanto afiava a faca da cozinha, só para deixar o clima bonito. Teve uma noite que eu dormia encolhida no canto do quarto quando ele bateu na porta e disse: vim ver se minha campeã tá bem. Afinal, mulher minha tem que estar sempre descansada. Mulher minha. A frase me deu enjoo. Fiquei quieta, nem respirei. E ele foi embora, satisfeito, como quem inspeciona a roça e não acha nenhuma praga. Na manhã seguinte, eu me olhei no espelho do armário quebrado e nem reconheci mais a menina ali. Tava pálida, os olhos fundos, os cabelos ralos de tanto arrancar no sono. Mas viva, ainda viva. E isso era um problema para ele, porque quanto mais eu fingia ser morta, mais ele apertava o cerco para garantir que não restasse nenhuma fagulha de resistência. Ele dizia que eu era dele, e só dele, de um jeito que dava medo. E eu comecei a ter medo de mim também. Medo do que eu seria capaz, se tivesse chance. Já fazia tempo que eu vivia como quem já não vive. Acordava, comia o que davam, obedecia em silêncio, falava pouco, sonhava menos. Só o carijó ainda me puxava de volta para o mundo dos vivos de vez em quando. Mas mesmo ele, coitado, já estava ficando triste. O cavalo olhava para mim como quem sabe que algo muito errado mora por ali. Mas não tem como tirar a sela. A fazenda seguia o curso do silêncio. Meu pai, agora, era só um vulto que fumava no terreiro. O tio, cada vez mais dono. Os peões, amedrontados ou fingindo que não viam nada. E eu era a sombra da sombra. Mas por dentro, ainda restava um fiapo de mim que não queria sumir. Foi numa tarde abafada que o bicho estourou. Tava escovando o carijó, como sempre. Ele encostado em mim, tranquilo. Só nós dois ali. Até que ouvi a porta do celeiro ranger. Nem precisei virar. O passo dele eu reconhecia de longe. Era pesado,
arrastado, como se pisasse na minha nuca. Que bonito! Tão apegadinha no bicho, né? Ele falou. Continuei em silêncio. Minha mão tremia na escova, mas não parei. Você já esqueceu das lições, menina? Precisa repetir o treino? Hein? Não respondi. Só apertei mais forte a crina do carijó. Foi aí que ele veio. Rápido. Me puxou pelo braço com tanta força que larguei a escova na hora. Me jogou no chão do estábulo e ficou ali, parado em cima de mim, respirando pesado. O olho dele era de quem tinha deixado a razão no mato. Você está desobedecendo e eu não gosto disso. Não depois de tudo que a gente construiu. Construiu? Aquilo me deu um asco tão grande que eu cuspi no chão, perto do pé dele. Ele se agachou e disse bem devagar. Você é minha. Não lembra? Desde o começo. E agora quer bancar a rebelde? Vai aprender de novo. Mas dessa vez eu disse não. Baixo, mas disse. Não. Ele travou. Os olhos arregalaram. A boca fez um sorriso estranho. Como é? Não vou fazer mais. Não com o carijó, nem com ninguém. Me bate, me mata, mas eu não faço mais. O que veio depois eu lembro em pedaços. Só senti o primeiro chute no estômago. Depois, a mão grossa puxando meu cabelo. O soco, o gosto de sangue, o mundo rodando, a respiração falhando, a bota dele esmagando minha perna. E depois, nada. Apaguei ali, no barro, com a bochecha colada na palha suja. Quando acordei, era noite. O cheiro de suor, terra e sangue me sufocava. O carijó estava do lado, deitado perto de mim. Olhava com o focinho quase encostado no meu rosto, como quem vela defunto. Me arrastei, com dor, com ódio, com uma vergonha que nem nome tem. Fui até a casa. Entrei tonta, suja, com o vestido rasgado. Meu pai estava sentado no escuro, bebendo aquele troço que fedia igual a ele. Cheguei perto, quase sem conseguir falar. Pai, ele virou o rosto, nem esperou eu terminar. Você de novo? Pai, escuta, eu já disse para não me chamar. Vai embora, vai, some da minha frente. Ele me bateu, tá me fazendo coisa ruim. Ele levantou, não com raiva, mas com nojo, como se eu fosse bicho morto na estrada. Você parece ela, igualzinha, até no jeito de me atormentar. E saiu, para a varanda, como sempre. Fiquei ali, parada no meio da cozinha, com o sangue escorrendo na perna, a boca cortada, o olho inchando, sozinha, com o carijó esperando lá fora e eu sem forças para abraçar nem ele. Naquela noite, deitada no chão do meu quarto, com o corpo todo latejando, eu pensei, posso morrer aqui dentro. Amanhã alguém me acha. Talvez nem isso, porque ali ninguém via. E quem via, escolhia não ver. Naquele dia eu entendi. Eu podia morrer ali, que ninguém ia dar por falta. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Acordei com o coração doendo mais que qualquer parte do corpo que ele tivesse machucado. O rosto ainda carregava marcas. Os lábios estavam secos de tanto ter respirado no pó do celeiro. Me levantei dos cantos frios, com o corpo ainda travado, e fui direto até o carijó. Ele estava lá, parado, farejando o chão, esperando. Meu abrigo silencioso, a única presença que ainda fazia meu peito bater. Sentei ao lado dele, encostando o ombro no seu corpo quente e murmurei. Tá tudo bem, velho companheiro. Eu tô bem. Ele inclinou a cabeça, como se me desculpasse por ter presenciado tudo aquilo. Um som baixo reclamou atrás de mim. Foi o tio. Ele empurrou a porta do celeiro. Não falou nada, só entrou. Trajava a camisa amarrotada, as calças enroladas na perna e vinha com o olhar de dono da fazenda, como se tivesse possessão sobre tudo ali, inclusive sobre mim. Olha para mim, ele mandou com a voz grossa. Vem cá. Fingi que não vi, mas ele veio de qualquer jeito. Encarou meu rosto inchado, olhou para minha mão pendurada no flanco do cavalo e sorriu de um jeito fino. Vim ver se minha campeã ainda está viva. E o pior é que tá. Fiquei em silêncio. Vamos repetir a lição de ontem? Não. Balancei a cabeça com o punho apertado para não chorar. Ele se aproximou, deu um passo, a mão veio e me empurrou contra as paredes de madeira, forte. O peito bateu na tábua e um calafrio subiu.
Você tá me desafiando, filha da tua mãe? Respirei fundo, senti a raiva pulsar, algo dentro de mim reclamando. Sai, vai embora. Aí foi que aconteceu tudo de uma vez. A bota dele esmagou minha costela. O grito saiu mais alto que minha voz. Tive vontade de recuar, de fugir, mas o corpo ficou estéril, não se movia. Pede pro pai te resgatar. Ele sussurrou, bem perto. Mas o pai não vai te salvar, viu? E antes que eu pensasse em responder, ele me ergueu pelos ombros e me jogou longe. Bati nas tábuas com força, senti o gosto do sangue subir pela garganta. Me encolhi no chão, lembrando do barulho que farfalhava nas minhas bochechas quando a lama espirrava no rosto. Mais sombras apareceram. E foi o grito dele, do meu pai, o que parou o inferno. O que está acontecendo aqui? Às vezes, imaginar que a gente vai morrer e descobrir que não morreu, dói mais. Eu olhei para o túmulo ambulante que era meu pai, o homem que eu achava ser de acho morto, mas que, aquele instante, estava vivo. Mais vivo do que ele havia se permitido ser em anos. O tio pisou para trás, olhando sério, a mão ligeira indo à cintura. Sai da minha frente, ele falou com voz de quem sempre manda. Não, meu pai respondeu, como se o corpo dele falasse por mim agora. Eles ficaram frente a frente. O vento balançava as portas do galpão, o sol entrava por fresta com poeira. Cada centímetro daquele espaço carregava o peso em que aquilo tinha se tornado. Uma prisão com cheiro de urucum e couro. Cuidado para nada. Então meu pai avançou. Um soco pegou no ombro do tio e o derrubou. O chão tremeu. O couro estalou. A briga foi brutal. Meu pai, contra tudo e contra todos, parecia renascer. O tio revidou, quis sacar uma faca, e veio como quem arranca os pedaços da gente. Solta ela! Gritou o pai, enquanto se defendia em soco. Quando o tio ergueu a faca para cima de mim, lembro disso como uma sequência lenta. O brilho da lâmina, o meu instinto parando tudo, o tempo virando lodo. E então, coi-se. Um golpe seco acertou o meio do peito dele, jogando o corpo para trás, fazendo a faca voar. Meu cavalo estava lá, no meio do celeiro, firme como guardião de verdade. O golpe da justa natureza. Ele havia defendido a frágil contra o brutal e matado o opressor com a própria força. O corcel olhou para mim. O uso perfeito, sem pensar, sem arrependimento. Meu pai correu, pegou a faca jogada no chão, chutou o corpo que tombou sem gemido e gritou. Sai daqui! Sai! Nunca mais põe o pé nesta fazenda! O tio tentou se levantar com a mão no peito, mas a própria pele impedia. Gritava, revirava o olho. Nunca mais, repetiu meu pai, furioso e decidido. Foi a primeira ordem verdadeira que ele havia dado em muito tempo. Depois de expulsar o irmão, meu pai virou para mim. Estava tenso. O olhar não era mais de pedra morta. Havia lágrima na borda dos olhos. Venha cá. Ele engoliu seco, se aproximou, e essa foi a primeira vez em meses que me ouviu, me viu. Me conta tudo. E eu contei. A primeira vez que falei foi com gosto de terra na boca. Não pelo chão que comi, disso já estava acostumada, mas pela raiva antiga, embolorada, que foi saindo junto com cada palavra. A gente ficou sentada ali, no batente da porta da cozinha, onde minha mãe gostava de costurar. O sol já caía, a tarde virava cinza e a dor. Ah, essa já era velha conhecida, mas diferente das outras vezes, agora eu estava com alguém me ouvindo, ou pelo menos tentando. Meu pai me olhava como quem encontra a carta antiga esquecida na gaveta. Tinha receio de ler, mas já sabia que o conteúdo ia doer. Fala, minha filha, fala, por favor, ele pediu. A voz embargada, o olho fugindo. Então eu falei dos toques errados, dos treinos com castigo, das ordens que vinham na calada da noite. Contei das vezes que ele me fazia cuidar do Carijó de um jeito nojento, como se aquilo fosse parte do aprendizado. Mostrei o braço com marcas de corda, as costelas que até hoje doíam. Disse que não dormia de barriga para cima porque o peso da lembrança me esmagava. Meu pai ouvia em silêncio, apertava o punho, engolia seco. Uma hora tirou o chapéu e esfregou o rosto com força. Depois levantou e deu um soco na parede.
A madeira estalou. A raiva dele chegou tarde, mas chegou como tempestade guardada. Eu devia ter matado ele. Ele rosnou com a boca trêmula. Devia mesmo, respondi, sem cerimônia, sem perdão. A verdade é que o que ele sentia agora, eu já tinha sentido 1000 vezes, mas sem poder berrar. Ficamos em silêncio por um tempo. O galo cantava cedo demais, como se também quisesse tirar aquilo do peito. O vento entrava pela porta, trazendo cheiro de feijão queimando. A casa seguia igual, mas por dentro tudo tinha virado outra coisa. Ele virou para mim, olhou nos olhos e disse: a partir de agora, ninguém mais encosta em você. Nunca mais. Tarde demais, pensei, mas balancei a cabeça. Eu vou cuidar de você, te proteger, te dar tudo o que não te dei. Só não me olha como coitada. A frase saiu antes de eu pensar. Já chega de pena. Ele engoliu o choro, me puxou para um abraço torto. Não chorei, nem abracei de volta. Só fiquei ali, com o braço duro. Ainda não confiava. E não ia ser um pedido de desculpa que ia curar ano de silêncio. Nos dias que seguiram, ele tentou. Isso eu admito. Me deixou fora dos serviços mais pesados. Falava comigo no café da manhã. Às vezes até esboçava um sorriso, do jeito tímido que só homem que se sente culpado demais consegue fazer. Me levou até a feira da cidade um dia. Tentou me comprar uma fita de cabelo. Vai ficar bonita com essa, disse. Eu olhei a fita, vermelha, igual a que ele deixou o tio queimar anos atrás. Só balancei a cabeça. Não quero, ele não insistiu. As noites foram as piores. Mesmo com o galpão trancado, mesmo com o tio longe, eu ainda dormia com o corpo encolhido. Qualquer barulho me fazia levantar. Escondi um pedaço de madeira embaixo da cama. Uma estaca de cerca velha, firme, pesada. Se um dia alguém entrasse, eu estava pronta. Meu pai não sabia disso. E mesmo se soubesse, talvez entendesse. O Carijó continuava meu companheiro. Todo santo dia eu ia até ele. Falava como se ele fosse minha alma. E ele ouvia. Meu pai observava de longe. Não se aproximava. Acho que tinha medo do cavalo, ou do que o cavalo lembrava. Uma vez ele comentou: esse bicho é bravo, coice certeiro, mais certeiro que muita gente. Respondi. Ele não retrucou. Aos poucos fui voltando. Só um pouco. Voltar inteira eu nunca mais voltei, mas comecei a andar com mais firmeza, a olhar nos olhos, a me permitir rir de uma piada dos peões. Um deles, o novo, me chamou para ajudar a cuidar de um bezerro recém-nascido. Aceitei. O pai observou. Não disse nada, mas ficou perto. Ele fazia isso agora. Sempre estava por perto. Não invadia, mas vigiava. Como quem sabe que o estrago está feito, mas tenta evitar que piore. Numa noite, ele se sentou comigo na varanda. Ficamos olhando as estrelas. Eu falhei com você, disse. Falhou mesmo. Não vai me perdoar? Talvez um dia, mas agora só me respeita. Ele balançou a cabeça, deitou a garrafa no chão e ficamos ali, sem mais nada a dizer. A casa parecia mais leve, mas dentro de mim o peso ainda morava. Ele me prometeu que ia cuidar de mim, mas eu ainda dormia com um pedaço de madeira embaixo da cama. Quando meu pai disse que ia montar um rodeio só para mim, eu pensei: agora resolveu bancar o orgulhoso? Depois de tudo? Fiquei olhando para a cara dele como quem analisa uma melancia torta na feira. Não sabia se ria, se chorava ou se dava meia volta. Rodeio para mim? Repeti desconfiada. É uma competição. Pequena. Só da região. Para mostrar que você é a melhor. Sempre foi. A frase ficou pendurada no ar, como roupa no varal em dia de vento. Não sabia se ia voar ou secar. No fundo, eu sabia que ele queria apagar o que não dava mais para fingir. Queria transformar desgraça em medalha, dor em troféu. Mas mesmo com esse ranço, parte de mim queria aquilo. Queria mostrar para todo mundo, e principalmente para mim, que não era só sobrevivente. Era boa, forte, capaz. Então aceitei, mas avisei logo. Eu monto, mas não é para agradar ninguém. E não quero plateia me olhando como se eu fosse mártir. Quero vencer. Só isso, ele concordou com a cabeça baixa, como quem tem mais culpa do que resposta. Começamos o treino no outro dia. Eu e o Carijó. Só nós dois. Nada de tios,
chicotes, castigos. Só eu, o cavalo e uma sela nova que ele mandou fazer com meu nome costurado em couro. No primeiro dia, travei. Subi no Carijó e senti as pernas tremerem mais do que no dia do coice. O corpo lembrava demais. O cheiro da palha, o bafo quente do cavalo, o rangido do couro, tudo parecia puxar lembrança ruim. Mas aí o Carijó virou a cabeça e encostou no meu ombro. E foi. Eu fui. Comecei devagar. Um galope aqui, um salto curto ali, depois vieram os giros, as manobras de equilíbrio. Eu suava mais por dentro do que por fora, mas fui indo. Aos poucos meu corpo lembrava que também tinha memória boa, de quando era só eu e os cavalos, antes de tudo virar inferno. Cada treino era como puxar uma parte de mim de volta da lama. Meu pai assistia de longe. Às vezes dava um conselho. Outras só ficava parado, com a mão na boca, como quem segura lágrima velha. O rodeio seria dali 2 semanas. Chamaríamos fazendas vizinhas, gente do povoado. Um evento modesto, mas com juiz, medalha e até um churrasco. O povo queria ver a menina do Carijó, como começaram a me chamar. Claro que não faltou língua maldosa. Ah, agora ela quer virar estrela depois de tanto sumiço? Dizem que ela ficou doida, dormia com o cavalo. Vai montar? Coitada, vai cair no primeiro pulo. Eu ouvia tudo, guardava e treinava em dobro. No dia do rodeio, acordei antes do galo. Coloquei a calça de couro que minha mãe costurou quando eu ainda tinha 10 anos. Servia justa, mas era meu amuleto. Prendi o cabelo num coque baixo, escondi o medo no fundo da garganta e fui até o celeiro. O Carijó estava mais bonito do que nunca. Brilhoso, firme, parecia até que sabia. Encostei a testa no dele e sussurrei. Hoje é só eu e você. Mais ninguém. A fazenda ficou cheia, gente em cima de pau, criança pendurada em cerca, peão que eu nem lembrava do rosto apareceu só para ver o espetáculo. O juiz era um velho barrigudo com chapéu que tampava metade da cara. O microfone era um funil invertido, ligado num alto-falante a carvão. Primeira montadora, Marlene Araújo. O silêncio foi seco. Todo mundo virou o pescoço para mim. Subi na arena. A boca secou. As pernas doíam. O suor descia gelado. Mas quando anunciaram meu nome, eu não era mais a menina do celeiro. Eu era a mulher que sobreviveu. O portão abriu. O Carijó saiu em disparada. E eu voei. Fiz cada manobra com precisão de navalha. Girei, segurei, me firmei no lombo dele como se tivéssemos nascido grudados. A poeira subiu. Os gritos vieram. As palmas ecoaram. Na última curva, quando ele deu aquele salto, eu fechei os olhos por um segundo e vi minha mãe sorrindo. Cruzei a linha final. O juiz gritou. 10. A plateia veio abaixo. Eu não sorri. Só respirei. Fiquei parada ali, em cima do Carijó, com o coração querendo sair pela boca. O povo me cercou, me jogaram flores, chapéus pro alto. Meu pai veio correndo. Me pegou pela cintura. Me ergueu no ar. Você venceu, minha filha. Eu olhei para ele e respondi. Não, eu me vinguei. Virar campeã do rodeio parece bonito na boca dos outros, mas só quem já comeu terra com sangue sabe que título nenhum tapa buraco de dor. O povo vinha com flor, sorriso, abraço, tapinha nas costas. Tinha até quem inventava que era meu parente só para sair bem na história. Meu pai me levava de casa em casa para contar a vitória da filha, como se eu fosse santinha de procissão. E o povo escutava, sorria, batia palma. Mal sabiam que enquanto ele contava, eu só pensava se dava tempo de voltar antes do escurecer. Porque, quando a noite caía, minha alma se escondia igual bicho ferido no mato. A fama chegou rápido. Na feira, as moças perguntavam como eu treinava. As comadres queriam saber se eu aceitava ensinar suas filhas. Os homens? Ah, os homens. Esses viam em mim um tipo de troféu exótico. Quero uma brava igual a Marlene, diziam, como se eu fosse potro de exposição. Recebi convite para mais 3 rodeios, um em Cáceres, outro lá para o norte, e um mais adiante, perto da fronteira. Meu pai ficou animado, feito criança em época de quermesse. Queria que eu fosse em todos.
Agora é sua vez de brilhar, minha filha. Ele dizia, com o olho brilhando de orgulho atrasado. Mas eu não queria brilhar. Eu só queria paz. Pensei em aceitar. Até coloquei a sela no Carijó um dia desses para treinar. Mas o cheiro da lona, o barulho da porta rangendo, tudo voltou. E não voltou bonito. A memória não é besta. Ela sabe a hora de cutucar. Tive crise no meio do treino. Caí do cavalo. Chorei. Não de dor física, mas de medo, de lembrança. O Carijó se aproximou devagar, colocou o focinho no meu rosto e ficou ali, firme, silencioso, como sempre. Voltei para casa e disse para o pai que não ia. Por quê? Porque não consigo. Ele não discutiu, mas a decepção pingou no olhar dele como café frio. Não por maldade. Era mais aquela vontade de me ver bem que batia de frente com a realidade. E a realidade era, eu estava longe de estar bem. Acordava no meio da noite com o peito disparado. Suava como o porco no abate. Gritava, às vezes sem perceber. Tinha pesadelo com o celeiro, com o grito do Carijó, com o barulho da fivela sendo solta. Sempre o mesmo filme, rodando na minha cabeça como se o projetor fosse o coração. Numa dessas noites, me levantei sem pensar. Fui até o quintal. Sentei na terra, encostei nas pernas e fiquei ali, encarando o mato escuro. Meu pai ouviu. Apareceu com a lamparina. Tá tudo certo? Nunca vai tá, respondi. Seca, dura. Ele abaixou, sentou ao meu lado. Quer conversar? Não, só fica. E ele ficou, sem pergunta, sem abraço. Só ficou. Foi a primeira vez que entendi. Ele ainda estava tentando. O dia seguinte sempre era pior. Andava como zumbi, com o rosto travado, a espinha rígida. Qualquer barulho me fazia virar rápido. Qualquer risada alta me incomodava. Comecei a desconfiar de tudo e todos, até do silêncio. Teve um peão novo que tentou puxar conversa comigo. Bonito, educado, jeito manso. Fiquei gelada. Não respondi. Fugi. Meu pai viu de longe e depois perguntou. O que houve? Não sei mais confiar. Ele só quis ser gentil. E quantas vezes gentileza virou outra coisa? Ele calou. E eu segui para o celeiro. Só o Carijó ainda era meu lugar seguro. Passava horas com ele. Falava, ria sozinha, escovava, cuidava das patas. Até ensinei ele a responder quando eu batia 2 vezes na coxa. Aí ele relinchava. Era a nossa senha. Ele também já estava velho, mais devagar com a crina mais rala, mas ainda firme. Ainda era o mesmo que salvou minha vida com um coice certeiro. Toda vez que encostava nele, eu lembrava que parte de mim sobreviveu por causa daquele bicho. Minha cama continuava a mesma, e a estaca de madeira ainda estava ali, embaixo. Eu verificava toda noite. Se estivesse fora do lugar, eu não dormia. Se não a sentisse ali, debaixo dos dedos, o sono fugia e levava junto o resto de sanidade que me sobrava. Tentei escrever num caderno, desabafar no papel, mas quando começava, a mão tremia. As palavras não saíam. Então rasgava e jogava no fogo do fogão a lenha. Teve uma noite que sonhei com minha mãe. Ela me chamava no portão. Eu ia correndo, sorrindo, e quando chegava perto, ela virava o rosto e era o tio. Acordei gritando. Meu pai correu para o quarto. Me achou de joelhos, com a estaca na mão. Ele parou na porta. Não disse nada, só olhou. Eu respirei fundo, sentei na cama e falei. Eu tô tentando, pai, mas o corpo ainda acha que tá lá. Ele se aproximou, tirou o chapéu, sentou no chão do quarto e disse. Eu também tô tentando, só que a culpa também pesa. Ficamos ali. 2 sobreviventes de histórias que não escolhemos. Podiam me chamar de campeã, mas eu ainda acordava gritando no meio da noite. O tempo, teimoso como é, foi passando. Eu não melhorava, mas também não piorava. Ficava no meio, aquele limbo onde a gente acorda, faz café, alimenta o cavalo e vai levando como se viver fosse obrigação. Até que um dia, numa dessas manhãs de céu opaco, meu pai apareceu com uma ideia que parecia ter saído direto da cabeça de um sonhador. E se a gente montasse uma escolinha de montaria aqui na fazenda? Arregalei os olhos como quem ouve vaca falar. Escolinha? É só para as meninas.
gente da vila, da redondeza, ensinar elas a montar, a cuidar dos bichos, a se defender. Pensei em recusar na hora. A simples ideia de ter gente nova invadindo meu espaço já me deixava com o couro arrepiado. Mas ele continuou. Você tem o que ensinar, Marlene. E elas precisam aprender com alguém que sabe como é. Fiquei calada. A raiva e a ternura se embolaram no estômago. Ele tinha razão, mas eu não queria admitir. Me sentia velha por dentro, amarga demais para ensinar coisa boa. E mesmo assim, no fundo, queria tentar. Começamos pequeno, um cercado nos fundos da fazenda, uns bancos improvisados com tora de madeira, corda reaproveitada de cerca velha. Meu pai fez tudo com as próprias mãos, como se quisesse pregar cada prego da culpa no portão da redenção. Espalhamos a notícia na vila. Em poucos dias, 4 meninas apareceram, todas com olhar curioso e medo escondido. Nenhuma delas sabia montar. Algumas nem tinham encostado em cavalo. A mais nova, Judite, tinha 7 anos e era mais linguaruda que Beata de quermesse. Logo no primeiro dia perguntou: a senhora é a moça do cavalo bravo? Sorri torto. Sou a que sobreviveu ao cavalo e a tudo mais, minha filha. Elas riram. Eu também. Os treinos começaram devagar. Ensinei como aproximar do animal, como escovar, como entender o olhar. Nada de selar no primeiro dia. Aqui, quem manda é o respeito, e respeito se constrói devagar. O Carijó assistia a tudo. Já andava pouco, mancava de uma pata, mas fazia questão de ficar perto. Cada vez que uma menina conseguia subir sem cair, ele relinchava. Parecia aprovar. Era meu ajudante, meu fiscal. Às vezes se aproximava delas, deixava passar a mão na crina, um velho general em missão final. Os dias foram ficando mais leves. Eu também. Comecei a sorrir sem perceber, a andar com os ombros menos pesados. Até as noites melhoraram. Ainda acordava no susto de vez em quando, mas agora tinha onde respirar fundo depois. Um dia, chovia fraco. Tinha barro até na alma. A aula quase foi cancelada, mas Judite apareceu mesmo assim, com o cabelo grudado na testa e o pé descalço. Veio para treinar? Vim para ver o cavalo. Levei ela até o Carijó, que descansava sob a cobertura de telha velha. Ela passou a mão devagar na barriga dele, olhou para mim e soltou. Tia Marlene, eu quero ser forte igual a senhora. A frase bateu como coice, mas não doía, só fazia vibrar. Fiquei parada, sem saber o que responder. A garganta fechou. Me segurei para não chorar na frente dela. E então, pela primeira vez, percebi. Talvez tudo aquilo, toda aquela lama, tenha servido para alguma coisa. Não que justifique, não que compense. Mas se uma menina sair dali sabendo se defender, reconhecendo o perigo, respeitando o bicho, respeitando o próprio corpo, então eu deixei alguma semente. Voltei para casa com a cabeça cheia e o coração um pouco menos entupido. Naquela noite, peguei a estaca debaixo da cama. Olhei bem e guardei no baú da minha mãe. Não porque o medo tinha ido embora, mas porque agora eu tinha outro motivo para continuar. Foi quando ela disse aquilo que eu percebi. Talvez eu não tenha vivido à toa. Hoje eu tenho 81 anos. O cabelo já virou neve, o joelho estala como porteira velha e a memória às vezes brinca de esconde-esconde. Mas tem coisa que não sai da cabeça nem se a gente tomar chá de arruda com benzedeira no meio da mata. Tô sentada na cadeira de balanço que meu pai fez, olhando o terreiro que ele também construiu. A escolinha ainda existe, só que agora quem comanda é a filha da Judite, aquela linguaruda que queria ser forte igual a mim. Pois bem, virou brava até demais. Melhor que eu, e ainda me chama de tia Marlene, como se o tempo não tivesse comido 30 anos nas costas dela. O Carijó, meu companheiro até o fim, partiu numa manhã silenciosa. Já estava velho, cansado, e mesmo assim não deixava de me seguir no passo. Um dia, ele deitou debaixo da mangueira e não levantou mais. Chorei, não gritei, nem fiz escândalo. Só enterrei ele ali mesmo, com as patas cruzadas e uma flor de laranjeira em cima. Tem uma cruz no lugar até hoje. Quem passa, respeita. E quem não respeita, leva bronca minha, mesmo com a voz já falhada. Meu pai durou até os 90. Nunca mais tocou no nome do irmão.
Também nunca mais me deixou andar sozinha à noite. Dormia com o lampião aceso no quarto até o último suspiro. Antes de morrer, me chamou perto da cama e disse: "Te deixei sozinha quando você mais precisou. Me perdoa." Respondi: "Não perdoo, mas entendi." Ele sorriu. Morreu logo depois. Foi a primeira vez que vi ele em paz. Nunca casei. Homem demais me deu enjoo. Uns bons até apareceram. 1 ou 2 até se ofereceram para cuidar da fazenda comigo. Mas eu já era dona de mim. Não precisava de homem nenhum me ensinando como montar. Também não tive filho, mas criei umas 15 meninas naquela escolinha. Todas saíram de lá sabendo que cavalo se monta com respeito, que bicho sente e que homem que grita demais normalmente é porque tem medo de mulher forte. Vi muita coisa mudar nesses anos. As meninas hoje são mais espertas, questionam mais, não aceitam qualquer ordem. Ainda bem. Fico feliz quando vejo elas responderem, darem risada alto, montarem como gente que sabe que tem valor. E quando perguntam se eu sou feliz, eu rio. Felicidade é palavra de revista de cidade grande. Eu sou sobrevivente. E isso, meu bem, é mais difícil que ser feliz. Porque ser feliz qualquer um tenta. Agora sobreviver de verdade. Isso é para quem tem alma teimosa. A fazenda agora está mais silenciosa. Os animais mudaram, os peões também. Mas o cheiro da palha, o som da madeira rangendo, tudo ainda me leva de volta. Às vezes me pego falando com o Carijó, mesmo sem ele estar. E não tô caduca. É que amizade assim a gente carrega na carne. Outro dia, sentei com uma das alunas mais novas. Ela me perguntou: "Tia Marlene, a senhora tem raiva do que aconteceu?" Pensei. Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria dizer do jeito certo. Tenho raiva sim, mas transformei em algo que presta. Ela me olhou com cara de dúvida. Transformei em ensinamento, em coragem, em exemplo. Se eu não tivesse passado pelo que passei, talvez você não estivesse aqui hoje, montando sem medo. Ela sorriu, me abraçou, disse: "Obrigada por existir." Chorei de novo, como sempre faço quando entendo que sobreviver valeu. Então, se você, aí do outro lado, está ouvindo essa minha história achando que eu sou heroína, santa ou mulher iluminada, me desculpa. Não sou nada disso. Sou teimosa. Só isso. Teimosa o bastante para não morrer no escuro. E teimosa o bastante para contar, mesmo quando doeu. Porque a verdade, minha flor, é essa. Sobrevivi para contar. E se eu puder impedir que uma só menina passe pelo que passei, já valeu cada coice da vida. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.